Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 4 até o 9, diz assim: Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos reunidos nesse local e pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, fale ao nosso coração. Que o Senhor possa edificar a nossa vida, edificar a nossa alma e nos fazer mais parecidos com o Senhor. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente na igreja, um termo que a gente usa e a gente fala muito, é sobre salvação. Algumas pessoas, inclusive, dizem, falando com relação aos cristãos, dizem que eles se acham diferentes e que eles até se julgam salvos, né? Você já deve ter ouvido alguma coisa parecida. E as pessoas nem sempre se perguntam sobre o que é que elas estão falando quando dizem isso, né? O que é salvação? É salvo de quê? É salvo por quê? É salvo para quê? O que é isso que a gente comenta na igreja e que parece ser a razão do nosso viver, do nosso cultuar? Nós cultuamos a Deus porque somos salvos, né? Não cultuamos a Deus porque temos a obrigação, não cultuamos a Deus por ritual, cultuamos a Deus porque somos salvos e isso nasceu no nosso coração. Eu acho interessante que teve uma época que o povo de Israel começou a cultuar a Deus apenas por tradição. Era normal, era costume entre eles que no domingo, no dia do Senhor, no caso deles o sábado, né, que no dia do Senhor eles comparecessem diante do Senhor, eles se arrumassem, colocassem uma roupa diferente, eles fossem para a igreja e eles levantavam para ler a palavra, eles vinham à frente, ofertavam, cantavam, mas no fundo do coração deles eles não adoravam, né? Eles estavam apenas cumprindo o ritual. E é interessante que Deus chega a dizer assim: rapaz, eu queria muito que tivesse alguém que fechasse as portas do templo para ninguém entrar, porque não faz sentido ir ao templo apenas por ritual. Nós nos reunimos para a adoração ao verdadeiro Deus. Nos reunimos porque amamos o Senhor. Nos reunimos porque fomos salvos pelo Senhor. Nos reunimos porque o nosso coração foi mudado. E tendo sido mudado, a gente tem prazer em adorar e louvar ao Senhor. Então, quando nós falamos sobre ser salvos, nós estamos nos referindo, na realidade, à condição que nós tínhamos antes de estar em Cristo, ou seja, nós estávamos perdidos, mortos em delitos e pecados, e o Senhor Jesus, pelo seu próprio sangue, ele, na realidade, pagou o preço dos nossos pecados. Então, de que é que nós somos salvos? Nós somos salvos basicamente de duas coisas. Primeiro, da condenação do pecado. O pecado, que é uma falha, que é um erro, gera sobre o pecador uma condenação. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, de que é que eu e você, primeiramente, somos salvos? Da condenação do pecado. Sobre nós não pesa mais nenhum tipo de condenação, nem presente, nem futura. Em momento nenhum há nenhum tipo de condenação sobre nós. Uma outra coisa da qual nós somos salvos é do poder do pecado. Nós não somos salvos apenas da consequência, da condenação do pecado. Nós somos salvos diariamente também do poder do pecado que está sendo mortificado em nossas vidas. De forma que hoje em dia a gente consegue dizer que nós pecamos menos do que quando conhecemos a Cristo, do que quando fomos alcançados pelo Senhor. Porque diariamente, naturalmente, o pecado tem sido mortificado na nossa vida. Isso é salvação. O pecado não tem mais poder de nos condenar e lentamente ele ainda continua perdendo poder sobre a nossa vida.
É verdade, nós ainda pecamos, mas não tem mais nenhum tipo de condenação sobre nós. Nós estamos livres da condenação e o pecado, dia após dia, está perdendo força em nossas vidas. Isso é salvação. E isso é extremamente importante e relevante, porque isso tem consequências eternas. Não é apenas dizer assim, não, eu sou salvo e eu não sou salvo. Não, tá bom, se um dia eu for salvo, tudo bem. Se não for, não tem problema. Quando eu partir daqui, Deus me bote num bom lugar. Veja Ele aonde eu merecer, veja Ele o que é que Ele acha que é bom para mim, e onde Deus me colocar, eu vou estar satisfeito. Onde Deus me puser, eu vou estar feliz. Não, não vai estar. Com toda certeza não vai estar. Se depender apenas dos nossos méritos, apenas do nosso merecimento, se a gente não for salvo da condenação do pecado, se a gente não for salvo do pecado dia após dia, nós vamos viver também eternamente separados de Deus. Então a salvação não é algo que a gente possa deixar para pensar sobre isso amanhã. Não é algo que a gente possa dizer assim, não, se der, tudo bem. Se der, tudo bem. Mas se não der, Deus vai saber o que fazer comigo. Deus é amor. Não se preocupe. Deus é amor. Ele vai dar um jeito. Ele vai resolver essas coisas todas. Salvação é algo extremamente relevante. Porque é algo eterno. A nossa vida aqui é curta e extremamente passageira. Nós vivemos poucos anos aqui. Aqueles que chegam a viver uma centena de anos aqui no mundo, para a gente já é um grande espanto, né? A gente já se espanta muito. A gente conhece pouquíssimas pessoas. Agora, assim, pessoalmente, eu acho que eu só conheço uma pessoa que passou dos 100 anos. Uma irmã chamada Dona Olda, que mora em Simão Dias. É a única que eu lembro. O outro era o pai do pastor Josué, que faleceu tem 2 ou 3 semanas. Raramente nós chegamos a essa idade. Isso é um tempo muito curto. Então, sim, salvação é algo extremamente importante. É algo que precisa ser avaliado, é algo que precisa ser pensado. É algo que nós precisamos questionar sobre a nossa condição. Porque disso depende a nossa eternidade. Então, o que é que eu queria conversar com vocês nessa noite? 3 questões cruciais sobre a nossa salvação, com base no texto que nós lemos, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 4 ao 9. Em primeiro lugar, eu queria que nós víssemos nessa carta e respondêssemos a seguinte questão: como podemos ser salvos? Como é que nós podemos ser salvos? Um homem que come feijão com farinha pode pensar em morar no céu um dia? Como é que nós podemos ser salvos? Na realidade, a resposta que ele apresenta para a gente, no versículo 4, é: pela graça de Deus, que nos traz conhecimento da verdade. Veja o que Paulo diz aos Coríntios: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Jesus Cristo. A gente define geralmente graça, parece que é aquele tipo de definição que a gente aprende quando criança na igreja, né? Que nem a definição de vento que alguém ensinou para a gente na 5ª série. O professor de ciências um dia entrou na sala, chegou para os alunos e disse: o vento é o ar em movimento. E depois de fazer 45 anos, eu ainda continuo repetindo a mesma história. Não é assim com a gente. Se a gente perguntar o que é vento, só falta parecer aquele coral. É o ar em movimento. Quando alguém pergunta o que é graça, parece que todos nós respondemos da mesma forma. É favor imerecido. Ou seja, é algo que Deus faz por nós e que nós realmente não merecemos. Paulo está dizendo que essa graça que nos foi dada em Jesus Cristo faz algo pela nossa vida, providencia salvação para nós. Então a salvação não é algo que eu e você providenciamos pelas nossas boas obras. Nós não somos salvos, irmãos, porque nós somos excelentes pais, porque a gente se esforça para ser um super esposo, uma super esposa, para ser um filho obediente, para ser um excelente servidor, um excelente funcionário, um ótimo amigo, um companheiro excelente. Nós não somos salvos por essas coisas boas, né, que nós achamos que devemos fazer. Nós somos salvos, segundo nos revela a palavra de Deus, apenas pela graça de Jesus. E aqui em Coríntios, como é que ele descreve essa salvação? Ele descreve essa salvação como a graça agindo e trazendo revelação e trazendo conhecimento. Então, muitas vezes, algumas pessoas que nasceram na igreja, por exemplo,
ficam questionando a sua salvação, porque elas veem outras pessoas dizerem assim: não, no dia que eu fui salvo, no dia que eu conheci a Cristo, no dia que eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu senti algo assim muito diferente, eu tive uma experiência diferente, eu chorei muito, foi um dia diferente, foi uma noite diferente. Há pessoas que às vezes nasceram em um lar evangélico e nunca perceberam esse tipo de experiência, com lágrima, com choro, com alguma coisa diferente acontecendo. E algumas vezes chega na adolescência, na juventude, ou até na fase adulta, e diz: rapaz, eu não sei se aconteceu comigo, sabe? Eu não sei se teve um momento que alguma coisa mudou assim, porque eu não senti. Na realidade, o processo de salvação não é sentir, mas é a graça de Deus abrindo os seus olhos e os meus, para que nós conheçamos as maravilhas da lei do Senhor. É o que ele diz no versículo 5, que esta graça faz. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Então vejam que a graça, quando alcança a pessoa, quando alcança você e quando alcança a mim, não necessariamente ela tem que fazer a gente sentir um arrepio. Não necessariamente tem que sentir um frio na barriga, um nó na garganta, sabe? Ou sentir os olhos começar a marejar, né? Não é exatamente isso que tem que acontecer. Não que não possa. Não que não possa acontecer. Pode sim, essas manifestações emocionais não tem nada de ruim nelas. Nossas emoções podem e devem ser usadas de formas saudáveis. Foi Deus quem nos deu emoções. Não adianta querer fazer da gente robôs. Nós não somos robôs. Nós somos pessoas com emoções que foram criadas pelo próprio Deus. É verdade que muitas vezes nossas emoções fogem ao controle. É verdade que muitas vezes a gente fica com a impressão de que é a emoção que demonstra a nossa santidade. E isso é um entendimento completamente errôneo. Na realidade, o que a graça faz é nos enriquecer em toda palavra e em todo conhecimento. Quando a graça nos alcança, irmãos, nós conseguimos olhar para Jesus Cristo e perceber que há algo diferente naquilo que Ele fez. Ele não foi apenas um homem, ele não foi apenas um revolucionário, como alguns colegas nossos dizem, né? Alguns colegas e amigos nossos dizem assim: rapaz, Jesus Cristo foi demais. Jesus Cristo foi um grande homem, foi um grande líder. Conta-se de um teólogo alemão chamado Karl Barth, que um dia ele estava na igreja dele, onde ele era diácono, e ele era um doutor em teologia, um homem muito inteligente, e ele estava falando para a igreja, dando um estudo. De repente, alguém lá no fundo da igreja disse assim: Barth, eu ouvi dizer que você não crê na divindade de Jesus Cristo. E aí Karl Barth olhou para o irmão e para todos que estavam presentes e disse: irmão, eu nunca duvidei da divindade de homem algum, muito menos de Jesus Cristo. É claro que o auditório não entendeu completamente, mas o que Barth estava querendo dizer é: Jesus Cristo é tão divino quanto você, quanto qualquer outro homem. É assim que o mundo pensa. É esse tipo de cegueira que impede as pessoas de serem salvas. Quando a graça as alcança, elas não veem em Jesus um homem tão divino quanto ele. Elas não veem em Jesus apenas um homem perfeito. Eles não veem em Jesus um exemplo de amor, um exemplo de dedicação, um homem que morreu na cruz pelo seu povo. Quando a graça alcança o coração do pecador, ele vê em Jesus as palavras de vida eterna, exatamente como disse Pedro: Senhor, para onde iremos nós, se só tu, só o Senhor, tem as palavras de vida? Então, quando a graça alcança a sua vida e a minha vida, os nossos olhos são abertos e nós passamos a entender a palavra de Deus. A gente abre o Salmo 23 e ele não é apenas uma linda poesia, uma das mais belas poesias escritas e mais lida em todo o mundo. Quando nós olhamos para o Salmo 23, nós vemos o supremo pastor da nossa alma, cuidando da nossa vida. Quando a tribulação, o problema, a dificuldade e a luta batem na nossa porta, percebem que é algo diferente? Não é apenas olhar para o texto e dizer: rapaz, que texto bonito, que texto bem escrito, que poesia linda. É muito mais que isso. Quando a gente olha para o Salmo 23, a gente vê o amor do próprio Deus que envia o seu único Filho. A gente vê o amor de Jesus Cristo deixando o trono da sua glória, se esvaziando e vindo morrer por nós.
É assim que nós somos salvos. É isso que a salvação opera em nós. Algumas pessoas que creem de forma falsa e errada que são salvas, olham para textos como esse, que fala aqui em 1 Coríntios 1, 5, quando fala sobre o enriquecido, e pensa logo em dinheiro, e pensa logo em bens materiais, e quer logo identificar a vida do salvo com uma vida de prosperidade. Não que haja nenhum tipo de problema em que você seja rico, em que você seja multimilionário, em que você tenha bilhões no banco. Não tem problema nenhum com isso. Mas não é isso que diz que você foi salvo. Não é sobre essa riqueza que Paulo está escrevendo aos Coríntios. Muito pelo contrário. Havia muitos irmãos na igreja de Corinto que eram pobres antes de conhecerem a Cristo. E depois de conhecerem ao Senhor, permaneceram pobres do mesmo jeito. A riqueza que Paulo está falando aqui é a mesma que ele vai escrever aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É esse tipo de riqueza que a graça nos traz. Como é que nós somos salvos, então? Quando somos alcançados pela graça. Quando ela abre os nossos olhos, quando ela nos permite olhar para Jesus Cristo e ver nele não apenas um homem, não apenas um revolucionário, mas o próprio Filho de Deus, não apenas um ser divino como outro qualquer, mas aquele que foi enviado para pagar o preço dos nossos pecados. É dessa forma que essa graça nos alcança. Como é que quando esta graça nos alcança, o que é que acontece na nossa vida, né? Tem um momento da Bíblia, é claro que isso não é regra, mas eu acho que o que aconteceu foi muito ilustrativo da situação espiritual. Paulo estava distante de Deus, perseguindo a igreja do Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece para ele no caminho de Damasco. Ele cai, ele fica cego, ele vai para a casa de um homem e fica lá na casa daquele homem, até que Deus manda Ananias à casa daquele homem para orar por Saulo. Quando ele chega lá, que ora, isso está em Atos, capítulo 9, versículo 18, diz o texto assim: imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. Alguma coisa caiu do olho de Paulo. É claro que a salvação não tem nada a ver com uma coisa que cai do nosso olho físico, mas eu acho que ilustra muito aquilo que acontece no nosso interior. Quando a graça nos alcança, quando nós somos salvos, nós passamos a ver de uma outra forma a palavra do Senhor. Sem essa graça, irmãos, nós não temos condições de ver. Nós não temos condições de perceber. A gente olha para a Bíblia e pensa que ela é uma completa loucura. Completa loucura. Paulo, escrevendo aos Coríntios, nessa mesma carta, capítulo 2, versículo 14, ele diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Percebem? É isso que a graça faz. Ela abre os nossos olhos para que eu possa olhar para a palavra de Deus e ver que, na realidade, eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Isso não é loucura, isso não é nenhuma espécie de doidice, isso é a palavra do Senhor. Só que aquele que não conhece a Cristo, aquele que não teve os olhos abertos pela graça de Deus, ele nunca vai entender isso. Muito pelo contrário, a moça vai erguer a bandeira do feminismo e vai dizer: escreveram a Bíblia errada, por que eu haveria de ser submissa ao meu esposo? O filho vai olhar para o texto bíblico e vai dizer: o homem que escreveu isso não conhece os meus pais quando pede que eu honre meu pai, que eu honre a minha mãe. A pessoa que escreveu isso não sabe quem são eles, por isso está falando dessa forma. É o que Paulo disse aos Coríntios. A palavra é loucura para eles, eles estão cegos. É a graça que vai tornar isso, na realidade, verdade na vida deles. É a graça que vai me impactar e dizer: eu preciso, na realidade, cuidar da minha família. Eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. E mesmo quando não consigo atingir este ideal, eu tenho consciência de que a falha está em mim. A falha não está na Bíblia. A falha está em mim. Eu é que não consegui atingir o alvo.
Quando nós não somos alcançados pela graça, na realidade nós desprezamos o conhecimento de Deus. O desprezamos de forma completa. Paulo fala isso aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 28. Então, é desse modo que eu e você somos salvos. Não porque a gente teve uma experiência e começou a chorar, e caiu, e tremeu, e levantou do chão, ou deixou de levantar. Não porque a gente se arrepiou, ou porque chorou, mas porque a graça nos alcançou e abriu os nossos olhos. Há uns anos atrás, tinha um moço que vinha aqui no Brasil, em Aracaju, inclusive, anualmente, chamado Brad Fluke. Não sei quantos de vocês lembram dele, mas o Brad Fluke pregou uma vez no Constâncio, e eu fui lá ver, e muitas pessoas caíam quando ele tocava nas pessoas, quando ele dizia alguma coisa, e um dia eu estava lá assistindo, e vi um moço que trabalha comigo, que tem uma vida completamente distante de Deus, realmente distante do Senhor, e ele caiu. Passou algum tempo caído, e depois de um bom tempo, não foi pouco, ele levantou, e o culto terminou, e eu fui embora e tal, e eu esperei passar uns dias. Depois de uns 5, 10 dias, eu encontrei com esse moço lá no trabalho, e tive a oportunidade de conversar com ele. Eu disse assim: olha, eu estava num culto no dia tal, em tal lugar, você estava lá? Ele disse: eu estava lá, eu fui para aquele culto. Eu disse: então, rapaz, eu vi um moço lá embaixo que, se eu não estou enganado, era você. Era eu mesmo. Eu disse: você caiu, não foi? Teve alguma coisa? O que foi que você sentiu? O que foi que aconteceu? Ele disse: rapaz, eu estava lá, aquele moço começou a orar, dizer algumas coisas, umas pessoas do meu lado caíram, eu me senti um pouco fraco e caí. Eu disse: e de lá para cá, isso mudou alguma coisa? Você acha que teve alguma coisa diferente na sua vida? Não, foi uma experiência diferente, eu nunca tinha me sentido fraco e caído assim, não. Mas eu levantei, assim, não mudou em nada, não estou com nenhuma doença, não estou com nada, normal. Entenderam por que é que muita gente acha que salvação tem alguma coisa a ver com essa coisa física, de tremer, de chorar, de cair? Não que a gente não possa se emocionar, mas o modo que a Bíblia fala sobre salvação é da graça de Deus mudando o modo como nós olhamos para o próprio Jesus Cristo. É a graça de Deus fazendo com que a gente comece a pautar a nossa vida pela palavra de Deus, mesmo olhando e dizendo: como isso é duro, como isso é difícil, sabe? Como é complicado atender ao que a Bíblia diz, como é complicado saber que eu preciso trabalhar para o meu patrão como se para Deus o fizesse. Como isso é complicado, mas eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é salvação, é assim que Paulo fala de salvação aqui aos Coríntios. Tá, então nós percebemos que nós podemos sim ser salvos, e que na realidade é dessa forma que o Senhor nos salva. Mas a segunda pergunta que eu queria que a gente respondesse é: eu posso ter certeza dessa salvação? Eu posso ter certeza que essa graça alcançou a minha vida? Eu posso tem alguma coisa que indique, sabe? Tem alguma coisa que aponte de que eu fui alcançado por essa graça, ou não tem? Sim, o versículo 7 responde para a gente que o modo que nós temos de ter certeza de que nós somos salvos é pelo testemunho da nossa própria vida. Veja o que diz os versículos 6 e 7. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Ou seja, a graça te alcançou e fez algo diferente. Abriu os seus olhos, você agora entende que Jesus Cristo é o seu Salvador. E esse entendimento não é algo que fica apenas na sua mente. Esse conhecimento que a graça permite que você tenha, quando você olha para a Bíblia e lê o que está ali, não é algo apenas cognitivo. Não é apenas da sua cabeça, você apenas não sabe citar o Salmo 23. Você apenas não sabe citar o Salmo 91. Esse conhecimento na realidade, não é apenas teórico, mas é algo prático, relacional. É esse tipo de conhecimento que ele está falando aqui, que é fruto da salvação, que é fruto da graça que te alcançou. Como é que você pode saber que você foi alcançado pela graça? Se esse conhecimento, esse enriquecimento que ele fala no versículo 5, se esse enriquecimento na palavra e no conhecimento, se ele se torna testemunho. Percebem? Algo que sai daqui e que toma
todo o meu corpo e que toma as minhas ações. É assim que eu sei se eu sou um salvo. Não apenas porque agora eu olho para a Bíblia e eu digo, não, realmente, eu entendo que Jesus Cristo é Deus. Eu entendo que ele nasceu de uma virgem. Eu entendo que ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu entendo que ele morreu na cruz por mim. Mas se esse entendimento não muda nada em nosso coração e não muda nada na nossa vida prática, este entendimento não é fruto da graça salvadora. Nós não fomos alcançados por essa graça. É algo apenas da mente, é algo apenas intelectivo. É isso que Paulo está dizendo. O testemunho de Cristo tem sido confirmado na sua vida. Como é que esse testemunho é confirmado? Veja Paulo explicando no versículo 7. Não vos falta nenhum dom. Ele diz duas coisas que confirmam o testemunho de Cristo na nossa vida, na vida daquela igreja. Ele diz, olha, não falta nenhum dom. Ou seja, o Espírito Santo deu a vocês habilitação e capacidade de edificarem a igreja de Cristo, de fazer algo que glorifique ao Senhor e que edifique a sua igreja. Os dons, na realidade, são dados com um fim proveitoso, são dados para algo bom. Os dons não são dados, na realidade, para a sua glorificação. Você não recebe o dom da sabedoria para que as pessoas olhem na igreja para você e digam, rapaz, como esse homem é inteligente, como essa moça é sábia, que pessoa que sabe. Você não recebe o dom da hospitalidade, por exemplo, para que todo mundo te glorifique. Rapaz, você já viu a disposição de fulano? Ele pode até ter uma casa simples, mas tem um coração desse tamanho. Porque o que ele puder botar de gente, o que ele puder receber de pessoas, o que ele puder atender. O Senhor não deu o dom da liberalidade para que as pessoas toquem a trombeta diante de você. Você já viu como aquele irmão é liberal com o seu dinheiro? Ele pode ter pouco, mas o que ele tem não é só dele. O que ele tem é de outro, o que ele tem é da igreja, o que ele tem é para abençoar outras pessoas. Os dons são dados, irmãos, na realidade, visando um fim proveitoso. É o que está em Coríntios, capítulo 12, versículo 7, a primeira carta de Paulo. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Depois, nesse mesmo texto de Coríntios, os versículos 12 e 13, ele diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ou seja, qual é uma das confirmações de que nós somos salvos, de que nós estamos em Cristo? Nós recebemos dons do Senhor e estamos colocando esses dons à disposição da igreja, para a edificação da igreja e para a glória do Senhor. Há um outro ponto que Paulo aponta, que Paulo indica, aí no próprio versículo 7, sobre uma confirmação de que você é salvo. E ele diz que essa confirmação é a firmeza da sua fé enquanto você aguarda a manifestação do Senhor. Veja o versículo 7 no final diz assim, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, olhe, o testemunho de Cristo tem sido confirmado entre vocês. De que forma? De forma que vocês apresentam os dons que vocês receberam, que não são naturais, são dons do Espírito Santo, vocês apresentam esses dons à igreja, servem a igreja com esses dons, e enquanto servem, vocês aguardam com fé o aparecimento em glória do nosso Senhor Jesus. O termo que ele usa aqui na realidade é revelação. A palavra revelação aqui está sendo usada no sentido de aparecimento mesmo. Ele está se referindo aqui à vinda do Senhor Jesus. Qual é a confirmação de que você realmente é um salvo? De que você, na realidade, foi alcançado por essa graça? De que você compreende de forma salvadora o que está na Bíblia? De que você serve a Deus? Que você serve a igreja? E que você aguarda com fé a volta do Senhor Jesus. Você, então, na realidade, não é salvo porque você sente isso no fundo do seu coração.
A certeza da salvação não é apenas algo que você tem lá no fundo do seu coração. A garantia de que você é salvo não é porque você vive no meio dos salvos. Não há garantia de que você seja salvo porque você tem o vocabulário dos crentes. Porque você fala como eles, porque você se veste como eles, porque você participa das mesmas programações que eles participam. Você não é salvo por essas coisas. Você, na realidade, é salvo porque o Espírito Santo abriu seus olhos, o Espírito Santo te trouxe um conhecimento prático, relacional sobre a pessoa de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo te deu dons, porque esses dons operam na sua vida, abençoando a vida da igreja, e você permanece fiel ao Senhor até o dia da sua vinda. Isso é uma confirmação de que você é salvo. E aí eu queria conversar contigo sobre a terceira pergunta. A primeira pergunta é: como nós somos salvos? Somos salvos pela graça. Como é que essa graça faz? Ela abre os nossos olhos para que nós compreendamos a verdade. Como é que eu posso saber se eu fui salvo? Pelo testemunho de Cristo na minha vida. O que é esse testemunho? O serviço à igreja e ao Senhor e a permanência na fé. Por fim, a terceira pergunta: como posso saber que eu vou permanecer salvo? Como é que eu vou saber se eu não estou salvo apenas agora? Eu vou estar salvo sempre? Eu vou estar salvo até morrer? Eu vou estar salvo até que o Senhor Jesus volte? E o próprio Paulo apresenta a resposta aí. Ele diz no versículo 9: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. A maior garantia de que nós vamos permanecer salvos, de que nós fomos salvos pela sua graça, de que o seu testemunho já se confirma em nossa vida e de que nós vamos permanecer salvos, na realidade é a fidelidade do próprio Deus. É esse argumento que Paulo usa para tranquilizar o seu coração e o meu, de que nós vamos permanecer fiéis ao Senhor. Por que é que nós vamos permanecer fiéis a Ele? Porque Ele é fiel. Não porque eu seja, mas porque Ele é. Se dependesse da minha força e da minha fidelidade, nada poderia garantir que eu chegaria ao céu um dia. Porque todos nós somos assim, o nosso ânimo é muito duvidoso, é muito inconstante. Nós estamos indo numa determinada direção, tão animados, tão empolgados. Daqui a pouco a gente já muda. A gente vê alguém na igreja, por exemplo, se esforçando por se santificar, se esforçando por buscar a Deus, se esforçando por ler a Bíblia. Chega sempre alguém do lado para dizer: vamos ver até quando vai durar. Vamos ver até quando vai durar, né? Porque assim, né? Sabe, como se isso não pudesse permanecer, como se na realidade a gente não acreditasse que nós podemos servir a Deus em novidade de vida constantemente. E o tempo todo, sabe? Então nós somos assim, nós somos muito oscilantes, muitas coisas tiram a gente da direção, tiram a gente do caminho, faz com que a gente perca a concentração na fé, no serviço ao Senhor. Como é que eu sei que isso não vai ser de forma definitiva? Porque Ele é fiel. Apenas por isso. Deixa eu ler alguns textos para você. Josué, capítulo 21, versículo 45. É o finalzinho de Josué. Josué tinha caminhado com aquele povo durante muitos e muitos anos, desde que saíram do Egito. Foram muitos anos, irmãos, mais de 50 anos até aí. Josué viu muito acontecer e, por fim, ele registra. Josué 21, 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou. A sua salvação e a minha salvação estão garantidas na fidelidade do próprio Deus. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Ele é fiel, aquele que chamou você à comunhão de seu Filho. Ele não chamou apenas de forma temporária. Ele não fez apenas assim, abriu a porta de uma sala onde está servido um grande banquete e disse assim: dê uma olhada, veja, bom, agora fecha a porta e pode sair. Não é isso que ele faz. Na realidade, ele chama você a participar dessa mesa, a participar da comunhão dos santos.
ele se compromete. Eu acho muito interessante as muitas promessas que Deus fez a Davi, um homem segundo o seu coração. Diversas promessas, irmãos, feitas por Deus a Davi, tinham um cumprimento não apenas na família de Davi, mas também na posteridade, inclusive com relação ao reinado do próprio Cristo. Salmo 89 tem um desses textos que eu acho muito maravilhoso. O texto diz assim: se os seus filhos, isso é Deus falando sobre a dinastia, sobre a família de Davi, se os seus filhos abandonarem a minha lei e não seguirem as minhas ordenanças, se violarem os meus decretos e deixarem de obedecer aos meus mandamentos, diga que não parece com a gente às vezes, com vara os castigarei o seu pecado e a sua iniquidade com açoites, mas não afastarei dele o meu amor. Jamais desistirei da minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre, jurei pela minha santidade e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre e o seu trono durará como o quê? Como o sol. O seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Esse texto me alegra muito, irmãos, porque Deus conhecia quem era a dinastia de Davi. Deus sabia todas as falhas que aquelas pessoas iriam cometer. Não somente Davi, mas toda a sua família, seu filho e tantos outros. Deus sabia de tudo isso. E Deus diz, pode ser que eles se desviem, pode ser que eles abandonem a minha lei, pode ser que eles violem os meus decretos, pode ser que eles não me obedeçam. Se eles fizerem isso, o pecado deles vai recair sobre sua cabeça. Eles vão chorar porque eles vão colher o que eles plantaram. Eles vão sofrer as consequências do seu pecado, porque isso é inevitável. Foram eles que procuraram e eles vão sofrer com isso. Mas o próprio Senhor diz, jamais desistirei da minha fidelidade, não violarei a minha aliança, não modificarei as promessas dos meus lábios. Nós permaneceremos, sim, fiéis, não tenha dúvida disso, porque Ele é fiel. Enquanto Ele for fiel, enquanto Ele permanecer, e isso não vai mudar nunca, sim, nós vamos permanecer. Nós podemos estar em paz de que Ele haverá de fazer aquilo que Ele determinou-se a fazer. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, ele disse, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por quê? Responde o salmista, Salmo 36, versículo 5. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus. Até as nuvens, a tua fidelidade. A boa obra que o Senhor começou na sua vida e na minha vida, permanecerá para todo sempre, irmãos. Não será mudada. Ainda que a gente falhe, ainda que a gente erre, ainda que a gente vacile em algum momento, mas nós vamos permanecer. Aí você pode dizer, então na realidade, eu posso ficar tranquilo que eu estou salvo? Sim. Se o testemunho de Cristo é confirmado em sua vida, sim, você pode ficar tranquilo. Se você recebeu dons do Senhor, e esses dons têm sido apresentados para servir à igreja e ao Senhor, sim, você pode ficar tranquilo. Se você tem permanecido firme na fé, dia após dia, sim, você pode ficar tranquilo, você pode repousar em paz, se isso tem acontecido realmente na sua vida, porque isso realmente é um testemunho de que você é um salvo. Quando Paulo fala, aí no versículo 6, ele fala que o testemunho de Cristo tem sido confirmado, ou seja, veja, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 6, o testemunho de Cristo tem sido confirmado na vida daquelas pessoas. Ou seja, algo na vida daquelas pessoas demonstra que na realidade o coração deles foi mudado. Ou seja, eles nasceram de novo. Para que esse testemunho seja confirmado, isso só acontece com o salvo. Apenas com o salvo. Quem realmente não é salvo, ele não consegue permanecer fiel. Ele não tem forças para isso. Ele tenta.
sabe que ele tenta, ele até se esforça, mas ele não consegue, porque ele não nasceu de novo, porque o coração dele não foi mudado. Só quem permanece fiel até o fim é quem realmente foi salvo. E quem foi salvo vai permanecer fiel até o fim. É o que diz Paulo agora no versículo 8. No versículo 6, ele diz que o testemunho foi confirmado na vida deles. Mas no versículo 8, Paulo agora fala sobre o próprio Deus agindo e fazendo alguma coisa. Ele diz, o qual também vos confirmará até o fim. Vejam que interessante, né? O versículo 6 fala sobre a obra que foi feita na minha vida e na sua, e aquilo que acontece na nossa vida em consequência dessa obra. Ou seja, o testemunho de Cristo é confirmado em nossa vida. Mas agora no versículo 8, o apóstolo diz que esse testemunho que é confirmado na sua vida acontece porque é o próprio Deus que o faz. É o próprio Deus que o garante. É o próprio Deus que vos confirmará. E diz o apóstolo Paulo, até ao fim. Algumas pessoas, até de forma irônica, né, dizem assim, então, se eu estou salvo, uma vez salvo, eu estou salvo para sempre, eu posso fazer o que me der vontade e posso viver da forma que eu quiser. O apóstolo Paulo, respondendo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8, ele diz, o qual vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis, irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você e eu que fomos salvos, que nascemos de novo, que estamos em Cristo, nós permaneceremos santos e irrepreensíveis, aguardando a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, aguardando o seu aparecimento em glória, aguardando o arrebatamento da igreja, aguardando o momento em que nós estaremos com o Senhor para todo sempre, porque é Ele que faz isso por nós. Eu queria ler 3 versículos para vocês. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Aquele que vem a Cristo será ressuscitado no último dia. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Ou seja, é o Senhor Jesus, a sua fidelidade, a sua graça, quem faz com que eu e você permaneçamos até o fim das nossas vidas, servindo ao Senhor e glorificando o seu nome. Deixa eu só concluir te ajudando a refletir sobre sua própria vida e sobre a minha própria vida, né? Talvez você possa estar pensando, mas essas coisas todas não me garantem tanta tranquilidade, porque eu falho, porque eu erro. E não há quem não erre, irmãos. Não há quem não erre. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz que aquele que diz que não tem pecado se faz mentiroso. Ele é um mentiroso, todos nós temos pecado. Mas a pergunta é, você tem pedido perdão ao Senhor? Tem se voltado para o Senhor? Você tem chorado as suas falhas? Chorado os seus erros e se colocado diante dele? Você tem levantado do seu pecado e continuado a luta? Ou você aproveita que já está perdido por um e diz, então, perdido por um, perdido por 1000. E aí, já foi. Isso é a diferença entre um salvo errando e um não salvo errando. Aquele que não é salvo, ele falha, ele não se arrepende, ele não tem vontade de voltar, ele não tem vontade de lutar contra o pecado, ele não permanece no serviço ao Senhor, ele é completamente inconstante, ele não entende a necessidade e a importância de congregar, de servir a Deus, de cultuar, de estar com o povo de Deus, de servir a noiva de Cristo. Aquele que é salvo, pelo contrário, ele tem sim suas dificuldades. Ele falha, ele erra, ele desobedece, mas constantemente ele está se levantando
constantemente ele está buscando a Deus. Então que o Senhor te conceda a graça para você entender que salvação é realmente a graça de Deus mudando o modo como nós vemos o próprio Senhor Jesus. Podemos ser salvos sim por causa disso. O que confirma que nós somos salvos, irmãos, na realidade, é o testemunho de Cristo em nossa vida, que se verifica pelo serviço ao Senhor, pelo serviço à igreja, que se verifica pela permanência na fé enquanto aguardamos o retorno do Senhor Jesus Cristo. E que nós podemos ter certeza, sim, da nossa salvação. Não por nossa própria força, não porque a gente seja bom, mas pela fidelidade do próprio Deus, que começou a boa obra e que um dia a concluirá, e que vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, apesar de você. E que vai completar a obra, apesar de mim, apesar das dificuldades que eu tenho, apesar das minhas limitações, ele vai completar a sua obra. Porque como ele mesmo disse ao salmista, Salmo 89, versículo 33, não afastarei dele o meu amor, jamais desistirei da minha fidelidade. Nós podemos descansar em paz no Senhor. Podemos confiar que somos salvos e que estaremos com o Senhor. Vamos curvar nossa cabeça e orar a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Como é bom, Senhor, saber que nós podemos confiar no Senhor e não em nós mesmos. Porque a gente é falho demais. Porque a gente é fraco demais. Porque a gente erra demais. Mas o Senhor é muito forte e poderoso e jamais desistiu da sua fidelidade. Nós nos alegramos, Senhor, não porque nós somos tão infiéis às vezes, mas porque o Senhor nunca é infiel. Nunca. E é porque o Senhor nunca é infiel que nós vamos permanecer. É por causa da sua fidelidade que nós temos certeza que fomos chamados à comunhão de seu Filho. Muito obrigado, Deus, muito obrigado. Eu quero rogar ao Senhor que no nome de Jesus, sustente aqueles, Senhor, que são salvos e que têm vacilado. Que o Senhor possa lhes dar graça, Senhor Jesus. Aqueles que, apesar de salvos, Senhor, acham que podem viver um cristianismo solo, dentro de suas casas, sem congregarem, sem servirem ao Senhor. Tenha misericórdia desses irmãos, Pai. Quero pedir ao Senhor que tenha misericórdia daqueles que acham que são salvos, mas que não conhecem ao Senhor, e que dia após dia se iludem, vivendo no pecado, e apenas dizendo que o Senhor é amor, que o Senhor é amor. Tenha misericórdia, traz verdadeira salvação, abre os olhos destes, Senhor, para louvor do Teu nome. Fica conosco agora, Senhor Jesus, nós Te louvamos por Tua tão grande salvação. Amém.